Olá, amigos do nosso canal. Eu estou fazendo esse vídeo meio às pressas, não sei nem se o foco está bem feito. Se ficar meio desfocado, me desculpem, tá? Mas é que eu vendo aí um vídeo de uma certa youtuber, que eu não vou falar o nome, ela é física, ela é uma cientista, né? E é porque está rolando uma treta entre a ciência e os adeptos das ditas terapias quânticas, né? Eu estou usando a linguagem moderna de treta. Do passado a gente usava treta em outro sentido, mas hoje em dia está no sentido de uma polêmica, né? De uma certa, enfim, uma certa hostilidade ou né? Discussão, né? Não tanto numa discussão saudável, mas uma discussão pautada e recheada de extremismos e fanatismos dos dois lados, tanto do lado da ciência quanto do lado dos adeptos das ditas terapias, entre aspas, quânticas, né? Bom, em primeiro lugar, queria falar do extremismo que eu vejo em cada um desses lados. Vou começar pelos adeptos da terapia quântica, tá? Olha, eu acredito nisso que eles estão chamando de terapias quânticas, mas só que isso não tinha esse nome um tempo atrás, né? Eram terapias complementares, né, e energéticas. Eu não gostava nem desse termo energético, né, porque já denotava umas crenças assim meio ocultistas, assim, que eu questiono, mas tudo bem, que era uma crença no mundo ocultista, né, de que tudo é energia, no sentido de a energia, que também coincide até certo ponto com a doutrina científica, né, de que realmente matéria também é energia, tudo é energia, né? Mas quando você vai lidar com as dimensões espirituais, você chamar isso de energia é meio que uma concessão ao materialismo científico, né? Segundo o naturalismo da ciência, segundo qual a única realidade existente é a da matéria, da substância extensa e corpórea, e, portanto, a única realidade é a natureza, né? E eles tentam conciliar, né, uma certa postura cientificista com a ciência. Mas eu gostava mais do termo terapias complementares, né? E isso sim, o reiki, a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, no caso, a medicina tradicional hindu, né, indiana, o ayurveda, até mesmo terapia constelação familiar, essas coisas, todas essas práticas que são inspiradas em sistemas etnomédicos tradicionais, né, sistemas de medicina tradicional. E eu até aí tudo bem, realmente até um tempo eu estudei muito isso e pratiquei de uma certa forma. Eu acredito que esse é um caminho complementar, o nome já diz, são terapias complementares, ou seja, complementares à medicina convencional, né? Elas não estão aí para questionar a medicina tradicional, mas para, né, somar. Mas só que a ciência não aceita, né? E chamam isso de charlatanismo. Então isso tinha sido um pouco deixado de lado um tempo, agora o radicalismo está voltando. Mas depois eu vou falar disso na hora que for falar da ciência, da postura da ciência, né? Então, mas com relação aos terapeutas quânticos, que antes chamados de terapeutas complementares, né, agora estão sendo chamadas, essas terapias complementares estão sendo chamadas de quânticas, né? Mais uma vez, essa tentativa de dar uma chancela de ciência, né, ao que eles estão fazendo, mas que de quântico não tem nada, porque qual é a relação com a física quântica? Isso vem, né, de tentativas de fazer uma aproximação com a ciência, uma visão assim mais transdisciplinar, né? Que realmente o domínio da física de partícula pode estar entrando em outras dimensões, outros universos que podem ter relação com aquilo que as religiões chamavam de dimensões espirituais ou dimensão da alma, que eles chamam de energético, agora estão chamando de quântico, né? E isso vem de uma discussão, né, muito antiga, já leva um tempo, que o elétron, a partícula,
né, quando você fornece energia ao átomo, né, quer dizer, elas até o chamado salto quântico, né, os elétrons que estão mais próximos do núcleo, né, eles, quanto mais afastado do núcleo, mais energia tem um elétron. Então, quando você cede energia a um sistema, quando elétrons livres, né, excitam um átomo, né, como é o caso, por exemplo, de um filamento de tungstênio numa lâmpada, o que acontece? Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles sobem de nível, eles saltam de nível, olha o salto quântico aí, né, e emitem um fóton para voltar, né, quer dizer, não, eles não podem ficar muito tempo ali, então eles retornam, e isso de retornar, eles emitem o fóton, que é a partícula da luz, né. Então, só que não se sabe quando o elétron vai saltar. Parece que ele tem vontade própria. É como se o elétron já tivesse adquirindo particularidades meio psicológicas, né? Algo como um livre-arbítrio. Você tem um campo de possibilidade para saber quando o elétron poderia saltar, mas não se sabe exatamente quando, né? E não se sabe o quanto de energia é necessário e com exatidão. Quer dizer, isso o quê? Isso questiona, isso desafia, né, esse anelo da ciência de quantificar tudo de forma precisa, né? Então isso gerou toda uma discussão, tanto metodológica, né, que a metodologia da ciência está sendo revisada aí na física quântica, e que o átomo já esteja se aproximando das qualidades psicológicas. Aí, né, aí surge o Tal da Física, né, que é um livro muito interessante de Fritjof Capra, né, mas só que o pessoal começou o quê? De uma certa forma, abusar do termo quântico, né, e utilizar de forma indiscriminada o termo quântico. Tudo hoje em dia é quântico, tarô quântico, coach quântico, e tudo hoje em dia é quântico, né? E, enfim, né, terapias quânticas. Aí hoje em dia a terapia de constelação familiar é chamada de quântica, né? Aí o que eu tenho a dizer para essas pessoas que estão abusando das palavras, né? Olha, se você quer abusar de uma palavra e usar indiscriminadamente, isso denota o quê? Que você não tem compromisso com uma exatidão e clareza na sua própria linguagem, né? O que compromete qualquer possibilidade, qualquer credibilidade de que você realmente... a sua própria seriedade, quer dizer, compromete a própria seriedade da pessoa, que não quer usar de uma linguagem mais rigorosa, mais clara, mais precisa, né? Quer dizer... Isso parece que denota uma certa falta de seriedade, né? Porque as pessoas que estão usando indiscriminadamente o termo quântico já se desconfia que talvez nem saibam o que é quântico. Porque qualquer coisa é quântico, então, se tudo é quântico, nada é quântico, né? Porque quando tudo é uma coisa, nada é aquela coisa, né? Porque cai numa banalidade tamanha que a palavra ela fica esvaziada, né, de sentido. No final, fala-se para nada dizer. Né? Seria isso mais ou menos que eu quero dizer. Eu estou tentando colocar de uma forma, né, assim, de uma forma espontânea, mas o mais claro possível que eu quero dizer, né? Então, o que acontece? Isso, em parte, parece que vocês estão querendo colocar que as terapias de vocês tenham uma chancela de ciência, né? Como se tudo tivesse que ser ciência. Por que tudo tem que ser ciência? O cientificismo, eu achei que já tivesse caído há muito tempo, porque é uma coisa do século XIX. Né? O cientificismo é a doutrina segundo a qual a única forma válida de conhecimento é a científica. Né? Ou seja, só a ciência é a única forma válida de conhecimento. Por quê? Tudo bem que a ciência alcançou grande prestígio por causa das suas realizações, das suas conquistas, né? Realmente aí a ciência virou sinônimo de coisa séria, de coisa verdadeira, de verdade praticamente, né? E então vocês estão se servindo disso numa época em que a ciência talvez nunca tenha vivenciado tamanha crise, né? Numa época de crise como nunca antes, talvez a ciência tenha passado, né? E não é mais aquela crise dos manuais de epistemologia, não é mais aquela crise de paradigmas de Thomas Kuhn ou de Karl Popper,
né, que são os filósofos da ciência. Não é mais aquela crise de paradigmas, né, de resultado, é uma crise de credibilidade. Não é à toa que tem gente, né, tá acreditando em terra plana, porque as pessoas, né, mas isso eu vou falar, eu ainda né, eu não sou a favor, eu acredito na ciência, né, não sou terraplanista, detesto isso, não acredito em teorias da conspiração, não é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas isso é uma coisa que a ciência plantou e está colhendo, né, que ela perdeu a credibilidade pela postura de muitos, né, da comunidade científica. Mas aí o que acontece? Esses terapeutas, né, que praticam essas terapias alternativas e complementares, que estão agora sendo chamadas de quânticas, né, eles se servem da ciência, né, para dar chancela de ciência, perdendo de vista, né, o espírito das ciências, das terapias, das terapias complementares e alternativas, que eram para ser sistemas de medicina tradicional que estão sendo reconhecidos como uma forma alternativa e complementar de tratamento, porque vai abordar um aspecto que a medicina convencional, a ciência convencional, no seu materialismo, né, que encara o ser humano como uma máquina e a mente como reações físico-químicas, não dão conta por causa do paradigma materialista da ciência. Então vocês poderiam estar se colocando como uma alternativa a isso, né? Entrando assim com uma alternativa para outras dimensões da realidade e da mente e do homem que não estão sendo contempladas pela ciência convencional, pelo materialismo científico, entendeu? Então, às vezes, de fato, uma dor na coluna se resolve não com um anti-inflamatório, mas talvez com uma agulha da acupuntura, né? Porque a coisa está num outro nível, não é simplesmente no nível físico-químico, no nível biológico, entendeu? Porque o homem é muito mais do que células, é muito mais do que matéria, né? Quer dizer, mas a ciência não reconhece isso. E as terapias complementares, elas poderiam estar, de uma certa forma, preenchendo essa lacuna, né? Mas não, tem que enganar o povo, para ganhar dinheiro, porque naturalmente isso deve estar dando muito dinheiro, né? E usar o termo quântico, né? Tem que ter a chancela da ciência, porque a única forma válida de conhecimento é a científica. E a arte? E a filosofia? Pergunto, né? E a religião? E a espiritualidade? Não é nada? Entendeu? Então essa gente está, no fundo, cedendo ao materialismo científico, ao materialismo, à doutrina materialista ateísta. Agora, e você, cientista? Agora é com você. Né? Quer dizer que você acha que terapia, né, de constelação familiar como é que se diz? Charlatanismo? É mesmo? Né? Por quê? Por que reiki é charlatanismo? Por que pensamento positivo é charlatanismo? Pensamento positivo para alcançar coisas na vida, né, para alcançar sucesso, por que é charlatanismo? Tudo tem que caber no seu método científico? Pois eu vos digo, né, nem mesmo a sua física quântica que vocês estão defendendo de gente que usa indiscriminadamente esse termo, nem mesmo essa sua física quântica se enquadra na metodologia científica tradicional, né, que é basicamente o quê? Observação, hipótese, experimentação e generalização, né, em que você observa o fenômeno, formula uma hipótese que serve como hipótese de trabalho e vai tentar, né, digamos assim, validar essa hipótese por meio de fatos, todo um corolário de fatos, ou um experimento reprodutível, e em seguida generalizar ali e formular leis, né? Eu pergunto quantas coisas na ciência realmente nasceram dessa maneira? Pouquíssimas, né? Qual é o experimento que prova que foi um meteoro que acabou com os dinossauros? Está aí um monte de gente questionando isso, já tem gente dizendo que a extinção dos dinossauros foi causada por raios gama, né? Então, cadê a certeza que vocês diziam que existia de que os dinossauros existiam por causa da queda de um meteorito? Entendeu? Ah, caiu um meteorito, mas agora já tem um monte de gente falando lá.
Não, não foi meteorito. Não foi meteorito, foi, na verdade, raios gamas que acabaram com os dinossauros, que vieram de uma estrela longínqua que explodiu e enviou uma chuva de raios gama e mataram os dinossauros. E aí, onde é que fica o pessoal que afirmou que estava provado tudo? Né? E cadê aquele pessoal da talidomida, né? Que acreditou na talidomida, aí gerou uma criança deficiente, né? Cadê o compromisso, inclusive, de vocês, cientistas, né, com a própria metodologia da ciência? Né? Vocês mentem, vocês são subornáveis, entendeu? Vocês se deixam vender por laboratórios farmacêuticos, né? Vocês cobram como é que se diz? Exatidão dos outros, mas vocês não têm essa exatidão. Né? Cadê a certeza de que realmente existiu o Big Bang? Eu mesmo estava conversando com um físico e já conversei com outros físicos que no meio científico não existe essa certeza. Vocês passam isso só para os leigos. Mas entre vocês sabem, já tem um pessoal lá questionando o Big Bang, já surgiu uma outra teoria, a teoria das cordas. Cadê aquela certeza toda de que o Big Bang aconteceu? Né? E o evolucionismo? Né? Vocês cobram da acupuntura que ela se enquadre dentro do método científico, mas o evolucionismo se enquadra dentro do método científico? Né? Qual é o experimento que prova? Né? Se existem indícios a favor da evolução, existem vários indícios contra. Por que vocês varrem eles para debaixo do tapete? Né? Por que vocês se deixam subornar por laboratórios para que, através de experimentos altamente questionáveis, né, e viciados, para demonstrar a eficácia, entre aspas, de algum medicamento, né, vocês estão sendo subornados. Vocês não querem que a sua ciência não perca a credibilidade, não? Né? Então vocês ficam exigindo, né, exatidão da acupuntura, exatidão, né, milimétrica, né, das terapias da constelação familiar, do reiki, né, dos florais de Bach. Vocês exigem, né, horrores que tem que se enquadrar. Não, isso tem que ser reprodutível em condições controladas num laboratório. Mas quantas coisas vocês realmente, daquilo que vocês consideram ciência, realmente veio à luz ou veio à baila, com esse cuidado todo que vocês exigem do que vocês não gostam, ou daquilo que surgiu do ente que não é o ente amado de vocês? Né? Quantas coisas? Né? Vocês exigem essa exatidão dos outros, mas da ciência que vocês gostam, que interessa para vocês e para o ego de vocês, vocês não exigem. Eu não vejo essa exigência toda. Né? Tem vários exemplos que eu poderia... Quantas coisas realmente são reprodutíveis em experimentos controlados, podem ser repetidas? Poucas. Diria que 20% da ciência surgiu dessa maneira. Né? E as pessoas estão, né, percebendo a desonestidade. Por isso que ninguém mais acredita na ciência, por isso que as pessoas estão desconfiando de vacinação. Não estou dizendo aqui que não é para vacinar. Entendeu? Eu acredito na vacina contra a varíola, acredito na ciência. Não estou dizendo que eu desacredito da ciência, eu acho que as pessoas devem se vacinar. Entendeu? Isso não é argumento para você seguir teoria da conspiração. O que eu estou exigindo é o contrário, é que a ciência também assuma que ela não tem essa exatidão que ela exige dos outros. Entendeu? Que ela não tem essa honestidade intelectual que ela diz que tem e que exige dos outros para que ela considere como ciência. Então, a ciência está vivendo a maior crise que ela já teve, que é uma crise de credibilidade. Tudo bem que realmente, por exemplo, acreditar em terra plana é tolice, bobagem, né? Que existe propaganda massiva, né? Que existe alguém patrocinando esses vídeos desses terraplanistas, né? Com certeza tem. Isso deve interessar uma elite. Eu não sou... Estou caindo num certo conspiração. Mas, olha, só para você ter uma ideia, os vídeos lá são muito bem feitos. Né? Você vê que é feito por profissional. Então, não tem muito dinheiro envolvido. Quando tem muito dinheiro envolvido, a gente desconfia. Né? Mas isso não, então não é desculpa para você acreditar em teorias da conspiração. A maior